Vou fazer uma breve introdução, pessoal. Obrigado aí a todos por participarem, né? A gente mandou, o convite foi ontem, a gente teve uma adesão bem legal aqui, né? A gente tem recebido, pessoal, um número grande aí de chamados, tá? Referente à certificação de fase 3. Então, né, tanto agora para endosso e aviso de sinistro, a gente está colocando aqui esse fórum para o Christian esclarecer as principais dúvidas que têm chegado para eles ali referentes ao processo de certificação do motor, tá? E, né, se for produtivo, a gente até já discutiu internamente, eventualmente fazer algo semelhante ali para a próxima fase ali no próximo mês, né, que são as entregas de cotação. Tá, então, regrinhas básicas aqui do workshop, né? A Radiant que vai estar fornecendo as informações aqui para a gente. Então, como são apenas, a gente tem apenas 30 minutos, né? Ele vai passar aqui um roteiro que ele construiu, né, com essas principais dúvidas. E ao final, se sobrar um tempinho, a gente também pode abrir aqui para discussão e esclarecimento das participantes, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Christian, fica à vontade aí. Bom dia. Legal, obrigado, Lucas. Bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente estar conversando aqui, né? Acho que geralmente a gente interage muito ali via GitLab, Service Desk. Então, poder ver o pessoal, ver os nomes aqui é sempre legal, né? A ideia desse workshop, pessoal, como o Lucas comentou, é a gente nessa reta final de certificação ali, principalmente de endosso sinistro, a gente conseguir tirar, esclarecer algumas dúvidas, ver qual que é o ponto de dor hoje que tá sendo enfrentado para a gente conseguir deixar o processo de certificação um pouco mais fluido ali, né? A gente acho que, não sei se todo mundo sabe, né, mas nós somos o primeiro ecossistema formal de Open Insurance do mundo, né? Então, a gente está falando de uma implementação que é inovadora, que é algo que é novo, né? Que é algo diferente, que nunca foi implementado antes. São APIs que não são complexas, são fluxos novos para seguradoras. A gente tem um ator novo que é a Spock dentro do ecossistema. Então, é até um pouco esperado, né? Que assim, essa primeira implementação de fase 3 do primeiro ecossistema de Open Insurance do mundo formal a gente tenha essas dúvidas e seja um pouco mais difícil de implementar, né? Porque a gente está fazendo isso pela primeira vez no mundo, né? Então, a ideia desse workshop é basicamente a gente conseguir trazer um pouco mais de fluidez, um pouco mais de, acho que trazer um pouco das dúvidas ali, né? Só para explicar para todo mundo como que a gente pensou esse workshop, né? A gente tem 30 minutos, então a gente precisa ser bem expedito ali. A gente vai focar em endosso aviso de sinistro, que a gente está na reta final, né? Como o Lucas comentou, vai ficar à disposição ali para ver se for proveitoso se a gente fazer um segundo ali com relação às APIs de cotação, que também são APIs novas. Mas a ideia vai ser a gente passar aqui, eu vou passar só para um panorama geral de como que a gente faz, como que é a manutenção do motor, mostrar alguns ativos bem rápidos para vocês que ajudam no processo de desenvolvimento também. E aí depois eu vou passar aqui pelos fluxos de endosso e aviso de sinistro e vou passar dentro do fluxo quais os principais pontos que a gente tem visto dúvidas ali dentro dos testes, né? Então, quais os pontos que a gente tem visto o pessoal às vezes ficar na dúvida, não entender muito bem, às vezes tem muitos chamados com relação ao mesmo assunto. Então, a ideia é que a gente esclareça um pouco esses fluxos e os porquês também, que eu acho que dá um pouco de ajuda no entendimento ali, basicamente, do que está sendo feito, né? Então, deixa eu começar só por um ponto, né, que é com relação, como a gente comentou, né, a gente desenvolve o motor geralmente ele é liberado 2 meses antes ali do período de certificação final, né, e aí o que a gente faz basicamente é a gente mantém dentro do motor aqui essa lista de issues, né, e aí essas issues ela é basicamente todos os problemas que existem no motor hoje. E aí esses problemas eles podem conter vários tipos do que é um problema, né? E aí deixa eu mandar aqui para vocês esse link aqui, se alguém quiser consultar depois. Mas aqui tá uma explicação do que é. Pera aí, que agora o Teams está travando aqui. Tá. Maurício, se você quiser comentar, vi que você levantou a mão aqui. Obrigado, Christian. Pessoal, essa ferramenta que o Christian vai mostrar para vocês, ela é uma ferramenta, o GitLab, tá? É uma ferramenta da Radeon, o que eles utilizam tecnicamente ali na esteira de desenvolvimento para que eles orquestrem todos esses chamados, tá? Lembrando que o Service Desk é o meio que a estrutura inicial utiliza como canal oficial, tá, para abertura de chamadas. Então, por favor, se vocês queiram que a estrutura inicial acompanhe chamados, SLA, esses chamados precisam ser abertos aqui dentro do Service Desk, que eles vão para a Radeon, e a Radeon, é claro, para dar ciência, para mostrar a outros participantes sobre aquele determinado erro,
eles também replicam dentro do GitLab deles, tá? Só para ficar bem claro isso, porque às vezes gera uma certa confusão, às vezes, assim, não há problema, novamente, pessoal, não há problema de vocês abrirem chamado diretamente no GitLab da Radeon. Entretanto, saibam que o canal oficial da estrutura é o Service Desk. Isso aí. Obrigado, pessoal. Exato, sem problema, Maurício. E é isso, pessoal. A gente sempre replica dentro do GitLab, né? Trazendo essa visão que o Maurício trouxe. A gente sempre replica no GitLab, que é um fluxo aberto, né? Um fórum aberto, como se fosse um Stack Overflow, que eu acho que o pessoal do desenvolvimento está bem habituado também, sobre o motor, né? Então, qual teste tem problema, qual que é o tipo de problema, esse problema é impactante, não é? O que que ele faz, quando que ele vai ser corrigido, tudo isso a gente mantém esse status lá, que eu acho que facilita muito essa questão do gerenciamento das atividades internas também dentro das casas, né? Mas queria só trazer essa visão da ferramenta, né? Lembrar que ela está lá, que ela pode ser usada, de que a gente deixa essa visibilidade, né? Tudo que tem de problema no CFCDESK que a gente leva para lá, e a intenção é que vocês consigam usar disso, né? Como o Maurício comentou, a gente tem a ferramenta oficial do CFCDESK, mas que vocês consigam, nem que seja de uma ferramenta consultiva, né? Olhar ali e ver onde que está esse problema, às vezes alguém teve o mesmo problema que você, já tem um issue fechado com relação a isso, já consegue esclarecer a dúvida, tudo isso, né? Então, basicamente, a gente tem essa ferramenta. Agora, passando de fato para o assunto do workshop aqui, né? Que era esse ponto do endosso e aviso de sinistro, né? Essas APIs, elas são APIs, como a gente comentou, são APIs novas. E a ideia, como eu comentei, é que a gente passe um pouco aqui pelo fluxo do que acontece. O teste também, um ponto importante que a gente cita algumas vezes, né? O teste, ele nada mais é do que a réplica das especificações de forma prática, né? Então, o teste, ele não cria regra, o teste, ele não pode colocar novos comportamentos, o teste só replica aquilo, ele só aponta para a especificação, né? Então, a gente verifica todos esses pontos que estão dentro da especificação ali e transforma eles em cenários práticos, né? De uso, tanto felizes quanto cenários infelizes, né? Então, acho que esse é um ponto importante também que eu vou trazer aqui na sequência, que é com relação ao tipo de cenário que tem dentro do motor, né? Então, o motor, ele tá simulando uma SPOC aqui, né, para as seguradoras, só que ele vai simular essa SPOC tanto para cenários felizes quanto para cenários infelizes, né? O que significa que, o que são cenários felizes? Se eu executar tudo da maneira como eu tenho que executar, se eu mandar todas as informações corretas, você tem que me trazer uma resposta certa. Se eu executar uma resposta errada, né, se eu fizer uma validação errada, ou enviar um campo errado, você tem que me dar uma resposta errada e a mensagem de erro certa também, né? Então, o motor, ele às vezes tem alguns questionamentos com relação a isso, né? No sentido de que, por que que o motor está fazendo esse comportamento se esse comportamento não é previsto? É porque justamente a gente está testando se as casas implementaram essa validação ali dentro, né? Então a gente consegue verificar tanto a questão de error management, de management dentro do ecossistema, toda essa parte ali também. E aí acho que um ponto relevante também que eu vou citar aqui mais no detalhe mais para frente é que o motor, hoje existem dentro da especificação, né, como chamada de APIs, a gente tem tem API, né, mas existem possibilidades de requests, né, então existem campos que são opcionais, esses campos opcionais podem ser chamados ou não, então a gente garante também muitos testes, essa variação, do sentido de não só se eu mandar com payload padrão, mas se eu conseguir navegar dentro das possibilidades que existem, eu vou conseguir também fazer um pedido de endosso, fazer um pedido de sinistro, né, e conseguir completar ali o fluxo do cliente completo, né? Acho que um outro ponto também que é importante, né, que a gente vai ver detalhes práticos aqui, é sobre o ponto de questões de segurança, né? A gente tem um motor de segurança do OpenID Foundation, o foco do motor aqui que a gente executa são testes funcionais, então o foco dele é que, de fato, testa a parte de chamadas funcionais da API, mas as chamadas funcionais dentro do fluxo de segurança, né? Então vocês vão ver também que, apesar da gente não testar o fluxo de segurança per se, né, a gente não faz testes de segurança, como o motor do OpenID Foundation, que todo mundo aqui, imagino que tem tido contato também, é mais focado, a gente também testa alguns aspectos de segurança, principalmente quando esses fogem um pouco do padrão, tem margem para outras interpretações, esse tipo de coisa, né? Então, esse é o panorama geral, agora partindo para a gente não perder mais tempo também do que a gente quer falar aqui, né? Então, passando primeiro sobre endosso, eu estou aqui com o diagrama de fluxo de API de endosso, só... Legal, então aqui eu estou com o diagrama de sequência de endosso. O endosso basicamente, né, acho que eu não vou chover no molhado aqui, e aí o exemplo aqui é alto, né, mas ele se replica para todos, eu vou passar aqui pela, pelo fluxo, vou conversando um pouquinho ali com a API, vou abrir o Swagger aqui desde o começo, e onde que a gente valida cada ponto, onde a gente vê cada ponto que está sendo validado no motor, né? E aí, por último, restando ali algum tempinho, a gente pode passar também por dúvidas, tentar executar um cenário dentro do motor, né? Então, o fluxo de endosso, ele começa primeiro entendendo qual a policy, né? Então, ele começa um fluxo de fase 2 normal, de compartilhamento de dados, e aí a gente vem até aqui, né?
Então, o primeiro fluxo que faz, e a gente tem isso dentro dos testes, é um fluxo de fase 2 normal, como a gente já certificou anteriormente, né? E aí aqui, como o motor está setado, né, que ele pega o API do Get Resources, e a partir do Get Resources ele vai verificar. E aí também, pessoal, vou fazer uma abordagem um pouco mais técnica aqui, entendendo que é mais um público técnico que está aqui, né? Mas se eu falar algum ponto aqui que necessite de um esclarecimento mais do lado de negócio também, pode levantar a mão que eu posso esclarecer aqui, né? Mas a gente primeiro vai fazer uma chamada ali no Get Resource para verificar quais são, que são os recursos que estão disponíveis dentro da casa, né, dentro da seguradora, respeitando os produtos que são suportados por ela. E a gente vai selecionar uma policy, né? Então, o que a gente faz aqui de início é que a gente vai pedir a permissão para todos os produtos possíveis. Dentro desses produtos, a casa retorna da lista só as permissões que são por elas suportadas, né? Então, quando a gente olha aqui dentro da especificação, já partindo um pouquinho para cá, a gente tem um ponto na API de consents que eu posso pedir os dados de todas as. Peraí, só um minutinho. Consents. Eu posso pedir todas as permissões que estão listadas, ainda que a casa não suporte, né? E o que a casa tem que fazer é, da lista de permissão, retornar aquilo que foi suportado, né? E entendendo que eu vou pedir tudo de fase 2, a casa tem que suportar pelo menos um, né? Então eu consigo executar o teste. Então a gente tem aqui, né, que esse ponto aqui, né? A transmissora deve retornar da lista de permissions requisitadas apenas o subconjunto de permissions por ela suportada, removendo da lista de permissions de produtos não suportados e retornando HTTP 201, né? Então o teste ele começa fazendo essa chamada ali para todas as permissões que existem, e aí eu espero que a casa me retorne uma permissão específica ali, né? E o que a gente faz é, como a gente tem acesso à API de recursos, a gente chama a API de recursos, verifica qual a policy que está disponível, e baseado no tipo de apólice, a gente faz o get aqui na sequência para pegar os dados dessa policy, né? Então, primeira coisa que o teste faz, e esse aqui eu acho que é um comportamento que é mais padronizado porque já foi certificado em fase 2, é a gente pegar os dados da policy, né? Então a gente faz o post consent, chama esse pedido, tô com os dados da policy, eu como Spock, né? A partir do momento que eu tô com os dados da policy, né, o que eu vou fazer é continuar esse processo do endosso, né? Então eu vou selecionar as apólices para o cliente, isso aqui o motor simula, e aí eu vou fazer eu vou começar esse fluxo que é o fluxo de fase 3 de fato, né? E como que funciona esse fluxo de fase 3? Diferente do Open Finance, para quem implementa ali dos dois lados, a gente está reutilizando a API de consentimento, então a gente manteve aqui como uma decisão de arquitetura, a gente, eu digo estrutura, né, pessoal, não a gente Raven, mas a gente foi mantido aqui a estrutura da API de consents de fase 2 também para fase 3, então vocês vão ver que essa questão aqui, o post consents, ele é reutilizado, né, e aí eu vou abrir aqui agora o consents também, que eu acho importante, então a gente tem essa API de post consents, como a gente falou, ela é tanto para fase 2 quanto para fase 3, né? E aí, por isso, como a gente falou, a gente tem um pouco essa variabilidade de campos que podem ser enviados, né? Principalmente com relação a esses dois campos aqui, que é o Endorsement Information e o Claim Notification Information, né? Então, quando eu faço quando eu faço o pedido de endosso, o pedido de consentimento para gerar um endosso, eu já estou passando informações sobre o endosso de fato, né? Então, quando eu passo aqui sobre Endorsement Information, né? Esse é um ponto importante, que é um ponto de bastante dúvida dentro do motor. Para Endorsement Information, esse objeto ele é obrigatório para a permissão, né? Então a gente tem as permissions aqui e ele tem a lista das 120 permissions que podem ser enviadas. O que isso aqui está falando é que esse objeto ele tem que ser enviado obrigatoriamente se esse campo for enviado também, se essa permission estiver dentro da lista. Mas o que ela não fala é que esse campo não pode ser enviado se a permission não existir, né? E aí aqui é um primeiro ponto que eu queria deixar ressaltado, que é um teste que a gente fez propositalmente para justamente verificar esse ponto, que é o teste do wrong permissions, né, ali tanto de endosso quanto de sinistro, e que a gente manda em campo tanto endorsement information, tanto o claim notification. O que a gente viu a implementação de algumas casas fazendo é que, como a gente estava mandando endorsement information, por exemplo, estava sendo, por exemplo, eu criava uma permissão para claim notification. Só que eu mandava o endorsement information também, né? Então eu mandava o claim notification e mandava o endorsement information também. E as casas falhavam o pedido de criação do consentimento, falando que, como eu tenho endorsement information, eu deveria ter a permission também. Mas não é o caso aqui. Aqui é o contrário, né? Que se eu tiver a permission, esse campo é obrigatório. Se eu não tiver a permission, esse campo continua como um campo opcional que ele pode ser simplesmente ignorado, né? E por que que isso é feito, né? Basicamente para garantir resiliência dentro do ecossistema, né? Então, se eu faço um pedido de criação de consentimento e você tem todas as informações necessárias para processar esse pedido de consentimento, que é a permissão é para claim notification e eu estou mandando o claim notification information, você deveria permitir a criação desse consentimento e não negar porque eu estou mandando um campo adicional que está na especificação, né?
Então, esse é um pouco do racional por trás, né, disso, e é um ponto que algumas instituições a gente viu bastante ticket, né, com relação a isso. Mas, em resumo, né, deixando isso claro, ele é obrigatório quando existe, mas não é proibido se não tiver, né? Então, é importante também verificar essa diferença ali entre essas duas, entre a obrigatoriedade de campos, né? Mas beleza, dado isso, né, criei o consentimento, então mandei o endorsement information, mandei o claim notification, mandei as permissions que estão adequadas aqui. Um ponto importante também de se ver é que aqui a gente consegue ver aqui, né, dentro desse cadeadinho ou dentro do Swagger também, a gente consegue ver qual que é o esquema, inclusive aqui acho que ele vai dar, tá aqui, ó, abriu uma pop-up aqui em cima. Então eu consigo ver que ele cria um consentimento com scopes consents do flow client credentials. Então, aqui, quando eu vou fazer essa chamada, né? E aí, de novo, só para mostrar para todo mundo onde você consegue ver isso, você consegue ou clicar nesse cadeadinho aqui, e aí tiver alguns tickets com relação a scopes, essa questão também, né? Ou então, se você abrir o Swagger em si, então se você abrir o YAML aqui dentro, você vai conseguir, se você digitar security, você vai ver que dentro do esquema de cada endpoint, você tem uma parte que chama security aqui, né? E aqui em cima, por exemplo, vocês vão ver que a gente está falando do /consent post. Então, no post consents, eu consigo ver qual que é o esquema de segurança desse endpoint. Esse esquema de segurança, ele utiliza um scope consents, né? Então, ele vai utilizar esse scope aqui para fazer esse acesso, e ele vai usar esse esquema aqui, que é o auth to security, né? E se a gente procurar o auth to security aqui, lá embaixo a gente vai ver a definição que é o auth to security é um type auth2 com flow client credentials, né? Então, eu consigo ver essa questão de scopes, qual que é o scope por endpoint, o que tem que ser utilizado, qual que é o grant type que tem que ser utilizado dentro do YAML ou ali no próprio Swagger Editor aqui, né? Clicando naquele cadeadinho que eu mostrei. Então, fluxo do teste. Primeira coisa, fiz a chamada de fase 2, pedi todas as permissões, me foi retornado só as permissões que são suportadas pela casa. E aí, na sequência, vou começar o fluxo de fase 3. Então, eu crio um post consents com as permissões que estão definidas ali, mando o campo de endorsement information e de claim notification information. E aí, o que tem que ser feito aqui, como a gente comentou, né, antes disso, né, faça a chamada no token com o scope /consents, e aí eu utilizo o client credentials aqui, pega esse token, com esse token eu vou fazer a chamada desse endpoint do post consents. Criei o consentimento. Então, vamos voltar aqui para o diagrama de sequência, né? Uma vez criado o consentimento, eu vou fazer na sequência o post endorsement, né? Então, vou fazer a chamada do endosso. Antes de fazer a chamada do endosso, eu vou ter que autorizar esse consentimento, né? E aqui é um ponto que é bem importante também, que deu bastante dúvida. Quando a gente faz o redirecionamento, né? Então, eu estou com um teste aberto aqui para dar um exemplo do que é. Quando a gente faz o redirecionamento, a gente passa scopes, né? Então, se eu digitar aqui redirect, aqui, né? Então, quando eu faço redirecionamento, dentro dessa URL, eu vou passar um campo, e aqui eu estou usando um moquinho, né? Mas que são os... que eu não estou usando par. Tá aqui, né? Callback e scope, né? Eu estou passando um parâmetro de URL aqui que é o scope, que nesse caso é OpenID, resources e a consent URL que eu estou passando, né? E esse caso aqui é interessante porque se a gente fizer esse mesmo ponto, né? Então, a gente está fazendo esse redirecionamento para chamar o endpoint de endosso, né? Então, esse mesmo trabalho que a gente fez em consents agora, vamos fazer dentro de endosso para ver como que isso funciona. Fase 3. Vamos pegar endosso aqui. Se eu vier aqui na page endosso e apertar security, eu vou ver que o que eu tenho que suportar, né? O que ele está chamando aqui de OpenID, e aí ele passa... Tem um escopo aqui, que é esse escopo de endorsement, né? Então, se a gente vê, a princípio tem um erro no motor aqui, né? Se a gente olhar, porque, ó, eu quero fazer uma chamada no endpoint de endosso, né? Mas o escopo que eu estou passando, eu não estou passando o escopo de endosso. E aí o que vai ser gerado aqui, o problema é que quando eu pegar esse token, né, eu vou receber desse redirecionamento authorization code, né, que está aqui. Desse authorization code eu vou trocar ele por um token de authorization code, né? Então eu vou fazer uma chamada no post token com grant type authorization code, vou passar aquele code que foi enviado lá. E eu vou usar esse token para chamar o endpoint, para chamar endosso, né, para chamar o post endorsements. E aí, um ponto que deu bastante dúvida também, e não é um ponto específico de fase 3 isso aqui, pessoal, é porque a gente acabou adicionando essa validação aqui na fase 3, mas ele deveria estar na fase 2 também, né? Ele é um ponto da especificação de segurança, né?
Então, se a gente entrar aqui dentro da especificação de segurança, aqui, FAP Security Profile, né? A gente segue o perfil do Open Finance, né? Então, a gente está aqui com esse perfil, vamos entrar aqui, ele vai abrir o portal do Open Finance, mas assim, até por questões de interoperabilidade, né? Existe essa escolha de fazer a utilização do mesmo perfil de segurança. A gente vem aqui nessa parte 7.2.2 item 4. Tem um ponto, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar visível para todo mundo, que é, eu devo garantir que o Access Token que está sendo solicitado, ele vai ser issued, né? Ele vai ser, o token que vai ser feito, né? Que vai ser me dado, ele tem que ter escopo necessário para acessar os dados especificados no elemento das permissões do consentimento que está linkado aqui, né? Então, esse é um ponto importante porque, como a gente comentou aqui no motor, por exemplo, eu quero fazer uma chamada do Post Endorsement, só que eu não estou passando o Scope Endorsement. Só que isso não é um problema do motor e isso é intencional, porque é justamente para validar esses pontos de segurança, como a gente comentou, né? Que às vezes são dúbios, às vezes tem algum ponto, né? Então, quando a gente vê qual que é o consentimento que está linkado aqui, esse consentimento, como a gente viu lá atrás, ele vai ter um post consent aqui, que ele vai ter, porque aqui a gente está falando do outro fluxo, né? Mas eu criei um consentimento com uma permission para fazer endosso, né? Então, eu criei um consentimento com uma permission para o post endorsement. Então, ainda que no redirecionamento eu não envie esse escopo, quando eu fizer a solicitação do token, o que o Authorization Server tem que fazer? Quais são as permissions que estão definidas aqui? E ajustar o scope para que seja retornado um token que tem esse scope, né? Então não é que eu não vou, não é que eu não vou validar os scopes, não é que eu não vou verificar os scopes. Então, por exemplo, se eu fizer o pedido para um endpoint post endorsement sem o scope endorsement, eu devo retornar um 403. O ponto é que no redirecionamento, quando eu trocar o authorization code por um access token, eu tenho que retornar esse escopo completo, como está definido aqui especificado aqui na especificação de segurança, né, que também está dentro do Open Insurance. E um ponto também relevante com relação a scopes, né, é que o Authorization Server não deve rejeitar um pedido de autorização com escopos maiores do que aqueles necessários para acessar os dados especificados no elemento das permissões. Então, supondo que eu quero fazer endosso, mas eu peço vários outros, né? Eu peço outras coisas ali que não estão envolvidas. Esse pedido não deve ser negado, justamente porque a gente quer criar uma resiliência dentro do ecossistema, né? E acho que não tendo problemas de segurança, eu acho que esse é o que foi delineado aqui dentro da especificação de segurança, é que se eu faço pedido, e esse pedido tem o que precisa ser feito, né? E não apresenta uma brecha de segurança para que eu consiga acessar o endpoint, eu consigo acessar o endpoint, né? E aqui o que foi definido aqui na própria arquitetura, isso foi dado assim do início do Open Finance, né? Que é de onde a gente acabou herdando todas essas coisas. A gente teve a definição desse elemento de permissions que acabou deixando esses scopes um pouco, vou dizer assim, eles não são otimizados, né? A gente reconhece que não é um ponto que é otimizado dentro da especificação, mas é quase uma coisa legada que ficou porque ela foi traçada desde o início, né? Porque se eu tenho scopes, para que eu preciso de permissions, né? E aí a questão de granularidade, etc. Mas na teoria você consegue fazer isso só com um. Você consegue ter só o permission, só os scopes. Mas aqui, na estrutura que a gente tem dentro do Open Finance, dentro do Open Insurance, e aí aqui a gente teve razões no passado que não existem mais, etc., não entrando nessa seara, a gente tem os dois. Então, o que vale são as permissions. O que vai ser apresentado para o usuário consentir são as permissions. Então, o token que tem que ser emitido, ele tem que ser emitido com as permissions, né? Então, esse é um ponto que é bem importante também e que às vezes o pessoal acaba se confundindo com isso, né? Porque o pessoal começa a retornar 403, teve muito ticket disso, do pessoal falando assim, não estão sendo enviados os scopes. E um ponto importante também é que esse campo scopes aqui dentro da RFC, né? Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, na RFC 6704, 6749, desculpa, que é a do ALF, e a gente digitar aqui Ctrl F, scopes. Tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. O item scope, opcional. Você não está compartilhando, Christian? Não tô compartilhando? Tá sim. Pra mim tá Beleza. aparecendo mal. Tá. Tá compartilhando, pra mim apareceu também. Legal, beleza. Então, voltando aqui na RFC 6749, que é do ALF, se a gente vê dentro do Authorization Request, o scope ele é opcional.
Então, a gente tem relacionado a scope, né? Que eu acho que é o ponto mais deu bastante dúvida aqui, né? Primeiro, ele é um campo que é opcional dentro da especificação. Segundo, ele tem que ser ajustado conforme as permissions. Se eu mandar mais coisa nele que não é válido, coisas nele, né, que são maior do que o que é necessário, eu também não devo negar o pedido de autorização. E é justamente esse ponto para eu falar, ó, se eu tenho o que eu preciso para processar o seu pedido, eu vou aceitar. E a gente consegue, assim, gerar uma maior interoperabilidade dentro do ecossistema sem gerar brechas de segurança. Então, se de repente a Spock fazer um pedido errado de scope, etc., né, eu vou conseguir ainda assim processar o request, verificar, ver se não tem nenhuma brecha de segurança, né, análise, todos essas documentações RFCs, né, principalmente do OpenID, FAP, etc., eles são feitos, tem análise formal da documentação de segurança, né? Então, chegou a essa conclusão que, com esses parâmetros, a gente consegue gerar interoperabilidade e não tem problema de segurança, né? E aí eu vi que tem gente com a mão levantada, pessoal, vou só terminar, eu consigo ficar aqui mais uns minutinhos, e aí a gente, só para finalizar aqui o fluxo, né? Então, o que a gente fez, né? Voltando aqui para o fluxo, a gente conseguir finalizar, e eu vou finalizar para endosso, mas serviço sinistro é exatamente a mesma coisa, né? A gente passou pelos pontos mais relevantes aqui. Fiz um fluxo de fase 2, pedi todas as permissões, foi retornado da lista só as permissões que a casa suporta, verifiquei os resources, vou fazer apresentei para o usuário, né, que no motor é mocado, e eu vou fazer um fluxo de fase 2 aqui, né. Primeira coisa, cria um token com o escopo de consents, usando client credentials, chama o post consents, posso passar informação de endorsement information em claim notification, não tem problema. Criei o Consent ID, redireciono o usuário, os scopes tem que linkar, tem que replicar, né, o que está linkado nas permissions, então o Authorization Server precisa verificar dentro da API de recursos de API, né, dentro da API de consents, quais são as permissions que estão linkadas para aquele consentimento, ajusta os scopes, volta com o token de Authorization Code, e eu uso esse token de Authorization Code aqui para fazer o post-endorsement em si, né? E aí eu retorno no 201, apresento um link, protocolo, e aí redireciono o usuário para a Spock. Então, esse é o fluxo geral, né? Acho que eu não vou entrar no detalhe de cada teste aqui. A gente tem teste, por exemplo, que eu comentei, fazem cenários infelizes, né? Então, a gente tem um teste que eu peço permissão de claim notification e tento acessar a page de endosso. Peço a permissão de endosso, tento acessar a claim notification, né? Então, eu tenho toda essa série de testes, né, que foram desenhados pensando na interoperabilidade do ecossistema, pensando na validação do ecossistema, que validam esses pontos, né? E aí em geral, né, para endosso aqui, pessoal, passando muito rapidamente, é basicamente a mesma coisa, né? Eu faço o fluxo de fase 2, gero post consent, depois eu chamo post claim desculpa, para aviso sinistro, né? Chamo post claim notification, redireciono o usuário, né? Então o fluxo é bem parecido, tem regras de negócio especificadas no Swagger que são testadas também, mas são pontuais ali, eu acho que os pontos principais ali de dúvidas a gente passou. Como a gente comentou, né, é uma API nova, nós somos o primeiro ecossistema de Open Insurance do mundo, então é normal que a gente vai enfrentar dificuldades, que a gente vai enfrentar essa necessidade de iterar um pouco, de entender melhor, de ter problemas, etc, né, mas acho que a ideia é que a gente consiga prover o máximo possível de suporte para o time técnico, que a gente sabe que passa perto, né, que tem dificuldade para que consiga implementar essas APIs, né. Então, da minha parte, era isso, pessoal. A gente, de novo, né, tem o Service Desk, a gente deixa aquela visão do GitLab ali também para todo mundo ter visão do que tá, quais são os issues dentro do motor, discutir junto, etc. Mas a gente fica sempre à disposição para poder discutir com vocês, se tiver alguma questão também, né? Aí, Lucas, antes de passar para as dúvidas, né, vou voltar para você para ver se tem algum ponto, mas eu posso ficar um pouquinho mais aqui para, se tiver alguma dúvida, a gente tratando pontualmente também. Legal, cara. Mal, de acordo, acho que tranquilo, né? Acho que vale aproveitar aqui o tempo, né? Engajamento aqui dos participantes, para a gente estender um pouquinho. Com certeza. Eu só vou, faça gentileza, abre o GT de tech e eu fico aqui com o Christian e os demais. Legal, beleza. Obrigado, Christian. Bom dia aí, pessoal. Vou ter que sair aqui para uma outra, mas aí vocês podem continuar. A gente está gravando e depois vai disponibilizar ali no nosso canal do Open Insurance e também disponibilizar um link dentro do portal. Tá bom? Excelente Perfeito, dia a obrigado. todos aí. Um abraço. Romário, Oi, pessoal. Maurício, bom dia. bom dia. Eu tenho uma dúvida que pode ser uma extensão do que o Christian explicou, tá? É assim, eu entendi que o Authorization Server deve, baseado nas permissions dadas, gerar o token, né? Uhum. Baseado, dar o escopo do token baseado na permission, ok. E que o campo scope, ele é opcional, certo? Uhum.
lá, baseado na RFC que você mostrou. Uhum. Também considerando que o motor de conformidade ele atua ali como iniciador, uma SPOC, e Uhum. que no redirect de endosso, por exemplo, ou de sinistro, se o escopo não foi enviado, como que, da perspectiva de front-end, eu vou saber para qual tela renderizar, digamos assim? Porque eu não vou... Ele é... Sabe, eu não consigo identificar, assim, pensando... Como que eu vou identificar para qual tela eu vou se o escopo não vier? Uhum. Entendi. Pensando em processamento, assim, acho que é um ponto também que vai mudar bastante agora quando a gente entrar com o novo perfil, né? O novo perfil só suporta par. E no par você vai mandar as informações antes. A única coisa que eu vou ter que mandar no redirecionamento é a request URI e o client ID. Então, quando a gente. No OpenFine isso já está acontecendo, né? E quando a gente partir para isso aqui dentro do OpenShift, isso vai acontecer também. Mas basicamente o que tem que ser a referência é o Consent ID. Então, apesar de eu não ter scope, eu tenho um Consent ID. Né? E aí, a partir do Consent ID, eu vou conseguir verificar quais que são as permissions que estão dentro daquele consentimento. Né? Então, pensando em fluxo, e aí tem que ver, é isso, né? São decisões de arquitetura da própria API, que pode gerar, por exemplo, um pouco de latência a mais dentro desse request, já que eu não tenho informação pronta. Mas eu consigo verificar, por exemplo, eu tenho o Consent ID, quais são as permissions desse Consent ID, então ele quer fazer um consentimento para endosso, então ele quer fazer um consentimento para sinistro, então ele quer fazer um consentimento para fase 2, né? Então, o que conta é o Consent ID, né? Então ele é a referência, e como eu falei, né, quando entrar o novo perfil que vai ser o par, você vai ter que fazer esse mesmo processo pro par, né? Porque no par eu vou mandar todo o request que é dentro da URL, eu mando antes, vou receber um request URI e eu mando esse request URI no redirecionamento, né? Então você não tem nem um consent ID dentro do par, né? Mas é isso, você tem que fazer esse processo de verifico qual é o request URI, vejo quais são as informações dele, pego as permissions e apresento a tela para o usuário. Tá, o Christian deu uma travadinha para mim, que não sei se foi só para mim. De confiança, né, dentro da requisição é o consent ID. Mais uma outra dúvida. Uhum. Nos testes de fase 2, a gente nota que no redirect URI o escopo está contido. Uhum. Só que nos testes de fase 3, principalmente ali naquele primeiro fluxo, que é quando você vai aprovar as apólices e tal, Uhum. o escopo não está contido da API. Uhum. Então, poderia explicar um pouquinho o porquê assim, da decisão? Uhum. Claro, sem problema. Como a gente falou, hoje a gente tem um escopo bem claro de fazer uma validação do fluxo funcional, né, das APIs. Então, a nossa prioridade é sempre fazer o fluxo funcional. Hoje, essa questão dos scopes, se você verificar o motor do OpenID, isso é testado no motor do OpenID, né? Então, você tem testes que não são enviados scopes. O único caso que o scope tem que ser enviado dentro do token endpoint é quando você altera os scopes, né? Então, por exemplo, se eu pedir... Tem alguns casos específicos que o scope tem que voltar, mas a ida ela continua sendo opcional, né? Falando da decisão de fase 2, quando a gente desenvolveu essa API de fase 2, né, acho que tinha sido o pessoal tinha sido recém-certificado esse ponto de segurança dentro do motor da IDF, e a gente entendeu que é uma implementação, é a primeira API do ecossistema, né, então a gente não quis adicionar nenhum tipo de dificuldade a mais, que é isso, é sempre um peso do que a gente quer validar, o quanto de dificuldade que tem a implementação, o quanto que isso traz ganho de interoperabilidade, etc, né. Acho que o feedback que a gente teve das APIs de fase 2 para as APIs de fase 3, né, agora entrando também o novo fluxo da FFP, etc., é que a gente está tendo muitos problemas de interoperabilidade é, em produção, né? Então, a gente usando ali a própria FFP, a gente vê que algumas casas estão com dificuldades ainda de fazer o redirecionamento, não estão aceitando os requests, não estão aceitando o redirecionamento. Então, a partir dessa revisão, a gente inseriu vários critérios de nova validação, ainda que sejam pontos de segurança, né? Ainda que seja, por exemplo, essa questão do escopo não é uma questão funcional, é uma questão de segurança. Só que porque a gente quer validar e porque a gente está dando esse feedback, né, de maturidade do processo e tudo mais, a gente entendeu que faria sentido, né, adicionar isso dentro dos testes funcionais agora. E foi um ponto que, se a gente vê, né, é um ponto que está dando muita dúvida, né, com os participantes. Então, de fato, era alguma coisa que não estava clara, e que bom que a gente está esclarecendo isso agora, né? Acho que a intenção de... É isso.
a tela estourar ali na cara do usuário final, mas o racional é basicamente isso, né? O feedback que a gente teve dos últimos testes, um feedback que a gente está tendo da FP e melhorias que a gente colocou dentro dos testes funcionais também. Ok. Beleza? Mas a gente entende também, assim, pessoal, que é isso, né? A gente está sempre tentando melhorar o motor, tentando melhorar o processo. A gente entende que isso pode ser, se essa regra não estava esclarecida antes, né? E talvez seja isso de fato que está causando alguns problemas em produção. É uma surpresa, né? Então a gente, poxa, já verifiquei, já certifiquei fase 2, agora eu estou na fase 3, tem uma validação aqui nova. A gente entende totalmente que isso assim, não é um processo fácil do lado de vocês, né? Tem datas, tem mudanças e aí tem problema e etc, né? Tem uma implementação nova. Então, a intenção justamente desse workshop, né, da disponibilidade que a gente geralmente faz, é que a gente consiga prover para vocês todas as ferramentas, né, tá bem perto ali de vocês do desenvolvimento, porque a gente sabe que não é fácil, assim, né? Obrigado, Christian. Mais alguém? Nicolas? Você tem mais uma pergunta, Christian? Não, para mim, acho que é o Nicolas só que levantou a mão, acho que esse ponto a gente encerrou aqui. Nicolas, por favor. Nicolas, nós não estamos te ouvindo. Ainda não conseguimos te ouvir, Nicolas. Enquanto o Nicolas está ajustando provavelmente ali o microfone, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Só adicionar um ponto, Maurício, nessa Vocês estão me ouvindo? plataforma... Opa, estamos sim. Agora sim, Nicolas. Opa, perdão aí, pessoal. Foi um problema aqui no meu mic. Christian, pelo que Normal. você falou aí, a gente descobre, digamos assim, se a gente está tratando um endosso ou sinistro a partir do Consent ID, né? A gente pega o Consent ID, consulta e a partir das permissões a gente sabe se é endosso ou se é sinistro a que ele se refere, não é? Uhum. Cara, existe um cenário onde ele possa ter a intenção de endosso e sinistro ao mesmo tempo? Se eu não me engano, isso não pode. Vamos verificar na API aqui, ó. Eu acho que isso tenho quase certeza que isso não pode, eu não tô lembrando só de cabeça aqui, mas. Pera aí, um minutinho. Deixa eu abrir aqui a API. Inclusive, essas informações tá na norma, tá? Aí obviamente, a gente não, aqui como estrutura, como suporte, nós não podemos interpretar a norma, mas se você olhar ali a norma eu posso até pegar a resolução aqui já para você, e aí vocês dão uma analisada relacionada a isso. Tecnicamente, isso geralmente a gente até faz um trabalho bem perto aqui do pessoal da Pierce também, para tentar deixar isso o máximo possível claro no Swagger, né? A gente acaba não tendo isso, né? Mas tem algumas regras de negócio que estão definidas aqui, né? Que, ó, caso a instituição receptora permissões de fase 2 e fase 3 em uma única solicitação, a transmissora deve rejeitar o pedido. Caso a instituição receptora envie permissões de fase 3 de diferentes agrupamentos em uma única solicitação, a transmissora deve rejeitar o pedido da receptora dando retorno HTTP Code 422. Então, acho que a Perfeito. resposta é esse ponto aqui, não É isso pode. mesmo. Joia. Valeu, obrigado, cara. Beleza, nada. Bom, pessoal, dado os 10 minutinhos aqui, mais para a gente fazer perguntas. Caso alguém não tenha mais perguntas, nós agradecemos a disponibilidade de todos. Vamos disponibilizar este vídeo no YouTube, para caso alguém queira reassistir ou apresentar para a equipe. E lembrando que qualquer dúvida, por favor, acione no Service Desk, com certeza que a equipe, tanto da Region aqui, quanto da estrutura inicial, terá ali prontamente para atendê-los. Tá? Então, pessoal, a gente agradece a presença de todos. Tenham todos aí uma boa tarde e amanhã um bom feriado para amanhã, para todos nós. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Tem alguém do secretariado? Sim.
quais informações ele precisa